pra mim. Manda aqui para as gurias ver se entrou no ar. Boa noite, pessoal. Estávamos com um probleminha técnico, tá? Mas já conseguimos resolver, tá? Eu sou o coordenador Sandro do Projeto Vida Ativa da Prefeitura Municipal de Pelotas, para quem não me conhece, tá? Estamos aqui com a nossa colega Kika, que vai agora conduzir a nossa live de hoje, vai se apresentar, e com o César, que logo após também vai se apresentar para a gente ver a nossa live de hoje, tá? Então, vou passar a palavra para a Kika. Uma boa live, vou continuar aqui acompanhando vocês, mas vou ficar só visualizando, tá bem? Boa noite, Olá. Boa live para vocês. Eu vou precisar de ti, Sandra, muito obrigado. Eu vou precisar de ti, Sandra. A primeira vez que eu faço isso, eu estou com um pouco à vontade. De expectativa, tá? Me desculpem, mas é a primeira vez que eu... Eu acho que é a primeira vez de muita gente. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Cristina Soares, da Kika. Eu sou professora do Projeto Vida Ativa, da Secretaria Municipal de Educação e Desporto da Prefeitura de Pelotas. E hoje eu vou ter muito prazer de entrevistar o César Bolzan. Ele é um convidado muito especial, é um privilégio entrevistá-lo, tá? Ele veio aqui contar um pouco da sua experiência e vai falar um pouquinho sobre a importância dos esportes aquáticos na formação do desenvolvimento como fator de educação e saúde. Ele é uma pessoa muito, muito especial, ele tem uma vivência muito grande na área da natação, principalmente. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, eu o conheço desde criança, me lembro dele nadando, já fiz até... Bom, ele vai contar, ele tem uma clínica de natação incrível, então eu prefiro que ele se apresente, porque eu tenho medo de errar, é tanto título que ele tem, é uma pessoa realmente admirável. Com vocês, César Bolzan. Oi, boa noite, Sandro, boa noite, Kika, minha velha amiga conhecida, né? Um prazer estar falando com vocês aí e poder dividir essa experiência, né, que eu já tive ao longo mais de 40 anos de natação, desde nadador aí, de Santa Maria, né? Somos conterrâneos, gaúchos, e com muita alegria, com muito prazer, e também, como nadador, tive grandes participações na cidade de Pelotas, né? Estive várias vezes nadando no Brilhante, no Clube Brilhante, no Diamantino, uma piscina que eu lembro que tinha uma curva, né? Não sei, nunca mais fui no Diamantino. E ainda também, os meus primeiros recordes que eu bati como nadador do interior, né? Naquela época era bem disputado, equipes de Novo Hamburgo, Pelotas, tinha uma grande natação aí, vocês tinham uma natação muito forte em nível estadual e até brasileiro, e fui nadar, eu sempre esqueço esse colégio, tem um colégio aí, tinha uma piscina Gonzaga, exatamente. Então, eu bati recorde no Gonzaga, saí no jornal aí, até não tive tempo de procurar o jornal da cidade de Pelotas. Não sei, foi alguma das meninas aí que comprou o jornal e mandou para mim, né? Então, eu tenho guardado até hoje. E então, tenho com muito carinho a cidade de Pelotas, e também a partir da minha amizade, do meu contato com o professor Nico, né, do Clube Brilhante, que já me levou 2 vezes aí a Pelotas para dar curso e clínica de natação, né? Um trabalho composto entre uma parceria da universidade e também do próprio Clube Brilhante. Então, já estive 2 vezes aí, foi um prazer muito grande. Eu sou formado em Educação Física em Santa Maria, depois eu fui para Porto Alegre, onde eu fiz a minha pós-graduação em Ciências da Natação,
era uma pós-graduação específica de natação, né, que hoje não existe mais. Hoje, as pós-graduações, inclusive eu dou aula, né, pelo Brasil afora, são de atividades aquáticas. Então, na minha época, lá naquele tempo, né, era ciências da natação. Então, nós aprendíamos muito aprofundada a natação, e eu fiz isso na URGS. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar como treinador, precisava me manter e tive que parar a natação. E aí comecei projetos em Porto Alegre, mas, em seguida, fui para Blumenau, porque eu recebi uma proposta muito boa. Em Blumenau, fiquei muitos anos e construí um trabalho bastante significativo. A minha equipe foi a 4ª melhor do Brasil. Ganhei quase todos os campeonatos sul-brasileiros por Blumenau, em cima de grandes clubes do Rio Grande do Sul, até do Paraná também, né? E também fui campeão brasileiro, meus atletas campeões brasileiros, recordistas brasileiros, inúmeros recordes, e cheguei à seleção brasileira juvenil. E depois acabei trocando de função, fui ser empresário, mas depois não aguentei e voltei à natação, voltando para o... Fiz um projeto muito grande também no Clube Curitibanos, no Clube Curitibano em Curitiba, e aí depois também tive que seguir com meus negócios, que eu já tinha pré-estabelecido antes, e depois, no ano 2004, eu comecei uma carreira que eu tinha um sonho de ser treinador nos Estados Unidos. Então, eu comecei essa carreira no exterior, né? Eu fui para uma ilha do Caribe chamada Santa Lúcia, através da Organização Desportiva Pan-Americana, fiz alguns trabalhos lá, e acabei indo primeiro para o Canadá, porque não conseguia entrar nos Estados Unidos, tamanha era a dificuldade naquela época. Então, eu criei, vamos dizer assim, um currículo fora Estados Unidos, internacional, para poder entrar nos Estados Unidos, e que eu entrei no ano de 2008. Então, lá eu consegui fazer um trabalho mais rápido, mas não era, o clube não tinha a estrutura necessária, embora fosse um grande clube, para que continuássemos, né? E acabei retornando para o Brasil. Quando eu retornei para o Brasil, imediatamente eu voltei a fazer as clínicas de natação, e foi interessante porque todo mundo queria me escutar depois dessa experiência grande internacional, né? Afinal, foram 5, 6 anos rodando pelo mundo. E aí o Paraguai me chamou para fazer um projeto olímpico. Eu peguei a equipe toda juvenil do Paraguai, de 14 a 16 anos, alguns um pouco menos, e começamos um trabalho visando a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. A Federação do Paraguai fez um grande investimento em natação, proporcionou a esses atletas que estavam nessas seleções grandes recursos, os melhores recursos possíveis. Nós íamos treinar nos melhores centros de treinamento do mundo, tínhamos acesso a algumas ciências, né? E também, o que aconteceu? O Paraguai conquistou uma medalha inédita já em 2011 no Pan-Americano, que nunca havia conquistado, e a partir daí nós conseguimos, e havia um outro treinador brasileiro também, num clube paraguaio, e aí nós conseguimos fortalecer a seleção nacional, de modo que alguns atletas do Paraguai começaram a chegar em nível internacional, atletas foram a finais de Mundial Júnior, que é uma coisa inédita, né? O Paraguai tem 300, 400 nadadores, então não é como o Brasil, não é como a Argentina,
Então, se fez um trabalho bem interessante. E aí eu tive, vamos dizer assim, a sorte, ou o poder de trabalhar bem, aproveitar o meu conhecimento com essa condição, e eu consegui classificar uma nadadora minha já para a Olimpíada de Londres. Então, eu acabei indo como treinador para a Olimpíada de Londres. E entre 2010 e 2014, que eu atuei na seleção do Paraguai, eu tive inúmeros mundiais, eu viajei bastante mesmo. Então, eu sou muito grato a todo o trabalho que foi oferecido pelo Paraguai, porque me expôs a uma realidade internacional na qual pouca gente convive, né? Então, mesmo os treinadores do Brasil são um número limitado de treinadores que vão a esses campeonatos. E eu me incluo nisso, né? Embora não pelo Brasil. Então, isso foi um motivo muito legal. Depois eu continuei esse trabalho aqui. Eu recebo em Florianópolis atletas argentinos, peruanos, paraguaios, chilenos, uruguaios, peruanos também. 5, 6 países vêm regularmente fazer training camp comigo aqui em Florianópolis, onde eles ficam, vamos dizer assim, concentrados, os atletas, só para treinar. Então, eles vêm para cá exclusivamente para treinar. E eu uso dos recursos que a gente tem na Universidade Federal em Florianópolis, que agora está fechado, né? Mas eu sempre pude contar com o laboratório, tanto de fisiologia quanto o da biomecânica. Trabalho com nutricionistas da região, fisioterapeutas e até psicólogos, né? E a gente construiu uma espécie de polo Gold, né? Transformar todo esse trabalho na melhor qualidade possível. Embora as condições de piscina, de instalações que a gente tenha no Brasil, elas não são nem um pouco parecidas com a qualidade das piscinas no exterior. Mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades, a gente conseguiu transformar isso em bons resultados. E não é só esses atletas estrangeiros, mas atletas brasileiros dos grandes clubes vêm fazer training camps comigo. E isso houve uma transformação em resultados, né? E a partir disso a gente começou a cada vez mais construir essas clínicas de natação que são para oferecer conhecimento e compartilhar toda essa experiência, né? Que é mais ou menos o que foi feito aí em Pelotas. Nesse meio tempo de contato com a Universidade Federal, eu acabei fazendo um mestrado. Foi a terceira vez que eu entrei em mestrado, né? Eu já havia entrado 2 vezes, mas nunca quis aprofundar esse mundo acadêmico, porque não era isso que eu queria. Eu queria ser treinador de natação, né? Então, eu resolvi realmente entrar no mestrado, tanto que eu acabei me mudando para Florianópolis, e aí fiz o mestrado em cineantropometria do movimento humano, que é nada mais, nada menos que era o nome performance humana, né? Então, eu fiz trabalhos nos laboratórios, tanto de biomecânica quanto de fisiologia, e concluí, né, o meu curso bem, digamos assim, bem satisfatoriamente, muito bem. Já tenho essa experiência de fisiologia desde a época da URGS, em Porto Alegre, em 84. Foi aí na URGS que eu comecei a fazer lactato e também trabalhos de biomecânica, porque naquela época a URGS tinha o único curso de mestrado da América Latina em medicina do esporte. E como eu era ainda um atleta já em final de carreira, eu era usado
nos testes, né, como cobaia, mas isso me serviu de muita aprendizagem. Então, praticamente, eu fui um dos primeiros treinadores no Brasil a usar desse recurso da ciência, né? Então, toda essa trajetória que eu tive, ela se deve a essa baita experiência que a URGS me proporcionou, né? Fora, claro, que sempre anexando e somando ao que eu venho estudando e também vivenciando todos esses lugares e com esses profissionais que eu tive. Então, mais ou menos, este é o resumo, assim, um pouquinho, né, para começar a história. E para continuar, depois, no Rio 2016, né, eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, eu morei muitos anos em Camboriú, e em 2009, assim que o Brasil ganhou a sede olímpica para 2016, que foi no final de outubro na Dinamarca, no Congresso Olímpico, eu montei um trabalho para a Prefeitura de Balneário Camboriú. Para quem não conhece, a cidade de Balneário Camboriú é uma cidade plana, né? Então, ela tem a Avenida Beira-Mar, a Avenida Atlântica, todos o setor hoteleiro, né? Ele fica em 2 quadras do mar. E aí tem todo aquele mar, aquela praia de 6 quilômetros, e eu montei um projeto olímpico para o COB para a aclimatação olímpica de natação de águas abertas, do triatlon, porque Camboriú já era uma base do triatlon, alguns atletas de grande renome do triatlon nacional treinam ou em Santos ou em Balneário Camboriú, e o vôlei de praia, ou seja, os países poderiam vir a Balneário Camboriú, se hospedar nos hotéis, atravessar a rua e ter os seus equipamentos olímpicos à disposição para treinar e fazer toda a adaptação. Então, logo em seguida, houve um congresso, um grande congresso de esportes aqui em Florianópolis, e eu vim e entreguei para o Marcos Vinícius Freire, que era um dos principais gestores, gaúcho também, né, e da Serra, do COB, entreguei para ele esse projeto. E ele olhou e disse assim, nossa, falou em público, né? Como é que um cara desse pode saber tudo isso, né? Então, foi um negócio muito engraçado, eu até fiquei constrangido, porque eu não estava entendendo o negócio. E aí eu tive que responder que, quando eu estava lá em Santa Lúcia, naquela ilha pequenininha, né, eu tinha que cumprir horas, e eu ia para a sede do Comitê Olímpico de Santa Lúcia, que acho que é menor que o meu apartamento, mas tinha uma biblioteca do Comitê Olímpico Internacional imensa, e eu ficava estudando aqueles negócios todos lá, como é que eram os cadernos de encargos olímpicos e tal, e isso desencadeou o convite, né, do próprio COB para entrar na Rio 2016. E eu fui aconselhado a me especializar em gestão do esporte. E aí houve um primeiro curso, em 2010, em São Paulo, um MBA de gestão do esporte, na Fundação Trevisan, e eu acabei indo para São Paulo, eu ia todos os meses para São Paulo para fazer essa, digamos, qualificação, né? Me diplomar como gestor. Mas acabei fazendo os 2 ou 3 concursos para as posições tops na Rio 2016, mas nunca passava, né? Eu não tinha QI, eu não era do time olímpico, de quem indicava, né? E isso me causou uma grande frustração, porque houve uma preparação muito intensa da minha parte, né? Inclusive, eu falo várias línguas, e isso era um facilitador. Mas culminou que, em 2015,
Depois de todos os indicados que eu costumo dizer do rei, né? Todos os indicados do rei não conseguiram assumir a posição, e aí eu fui chamado, né? Então, eu acabei sendo o gerente técnico da natação olímpica, e aí eu tive uma outra vivência inexplicável, assim, né? Tem coisas que são quase inenarráveis, às vezes eu até esqueço de tão intenso que foi trabalhar nos bastidores para entregar para o mundo inteiro, né, talvez a melhor Olimpíada de natação que já teve até hoje. Então, basicamente, é isso, né? E aí, agora eu fico à disposição aí de vocês para as melhores perguntas. Nossa, que história linda! Isso tudo mostra que quando a gente quer alguma coisa, a gente busca, a gente vai atrás, a gente foca, dá um jeitinho, nas horas de descanso está ali estudando, está focando, aproveita as oportunidades. Isso é um exemplo de vida. Está aí, é um sonho, mas nada é impossível, é sonhar e ir em frente, buscar. Eu fico até... Olha, como que em uma frase eu ia resumir o César Bozan? Não dá, não tem como. Olha quanta coisa, isso foi só um pouquinho, tem muito mais, muitas histórias e histórias. Vai vasculhar ali a história dele, só encontra coisas bonitas e exemplos. Sou um exemplo. Tu sabe que é muito interessante uma coisa, porque eu quando comecei a nadar, e depois eu vi a Olimpíada de Moscou, em 80, eu botei na cabeça que eu ia para a Olimpíada, né? Então, eu treinei realmente absurdamente. Eu nadava durante as férias, todos os dias, eu nadava de 8 a 10 horas por dia. Isso é que me tornou um nadador, porque, na época, ninguém me ensinou a nadar, e eu estava numa piscina de um clube em Santa Maria, e eu olhava, eu vi uma competição de natação. E essa competição de natação veio uma equipe famosa de São Paulo, com um treinador famoso, que era o professor Davi Camargo. Trouxe uma equipe, e eu vi uns caras nadando, e achei um negócio fantástico, eu vou fazer esse troço aí, né? E ficava nadando lá, e eu não tenho a mínima noção de como eu nadava. Aí, até que um certo dia, eu fui convidado pelo treinador da universidade, e ele me diz assim, quantos anos tem? Eu tenho 13. Ele disse para mim, eu preciso de um nadador de 13 anos para completar o revezamento para ir no campeonato do interior em Novo Hamburgo. E eu falei assim, nossa, vai passar por Porto Alegre? Isso eu me lembro como se fosse hoje, porque eu nunca tinha ido para Porto Alegre, e imagina, eu queria viajar, né? Então, eu disse, mas eu não posso ir, porque a universidade lá é longe da minha casa e tal, tem que pagar e não sei o quê. E ele disse, não, tem tudo pago, tem ônibus, tem tudo. Então, vamos embora. Aí chegou a Olimpíada de 80, eu botei na cabeça que eu queria ir para a Olimpíada, como aqueles caras lá. Só que, realmente, a condição da gente no interior, né, não é a mesma condição de trabalho, de treinamento que havia nos grandes clubes em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí, até que um certo dia me disseram assim, tu nunca vai para a Olimpíada, né? E aquilo me marcou bastante. E realmente eu não consegui ir para a Olimpíada como atleta. E mesmo treinando em Porto Alegre, que eu fui treinar com o Mauri Fonseca, que era um dos maiores treinadores do Brasil, gaúcho, né? Primeiro nadador olímpico gaúcho, primeiro treinador olímpico também, do Rio Grande do Sul, eu falava, mas não melhorei muito, mas não o suficiente. Aí o que aconteceu? Lá em Londres,
eu ganhei o crachá para ir na cerimônia de encerramento, né? Então, a primeira vez que caiu a ficha realmente que eu estava na Olimpíada foi quando eu entro no túnel do estádio, que era uma caminhada de 3 quilômetros entre a Vila Olímpica e o estádio, e esses 3 quilômetros eram... havia um cordão, uma faixa de todos os voluntários dos Jogos Olímpicos. Eram tipo 6.000 pessoas e saudando a gente e tal, e a gente estava naquela euforia, era o último dia dos Jogos Olímpicos, e aí quando eu entro assim no túnel, né, aquela coisa toda fechada, que eu olho a primeira visão do estádio, eu até tirei foto com o meu celular, e eu vi aquela multidão, assim, vibrando, eu tremi e chorei, mas automaticamente, porque ali foi a vez que eu senti realmente, putz, eu tô na Olimpíada, eu fiz o meu sonho, demorou 32 anos, mas eu tô na Olimpíada. E aí, depois, nós ficamos numa posição bem legal, e de vez em quando a câmera passava e todo mundo ficava fazendo aquele negócio, né? E aí eu entrei nessa pilha, chamei a galera do Paraguai e disse, olha, vamos meter a bandeira aqui do Paraguai e vamos ficar chamando a atenção para os caras nos filmar. E aí chegou uma hora e nos filmaram, durante o discurso de encerramento do Sebastian Coe, nos filmaram e eu apareci assim, bem, né? Eu apareço no vídeo e tal, apareceu no estádio, nos telões e tal, e dali uns 3 minutos me liga no meu celular um nadador aí de Porto Alegre e falou assim, Babouza, eu acabei de te ver na televisão, você conseguiu o teu sonho, cara. Aí ele disse assim, porra, eu me lembro como se fosse hoje, né? Que tu dizia que ia para a Olimpíada, a gente até dava risada, né? Mas aí ele me disse uma frase interessante, só que tu nunca disse quando tu queria ir para a Olimpíada, né? Então, isso foi um negócio que marcou muito. Que legal. E assim, ó, pô, então eu sempre digo, principalmente para hoje, para os nadadores jovens, né? É muito difícil ir para a Olimpíada como atleta. Realmente tem que ter um trabalho muito diferenciado. Agora, os nadadores estão cada vez mais ficando, digamos, experientes. Não vou dizer mais velhos ou idosos, mas nós temos hoje, no ranking mundial, até nadadores brasileiros na faixa quase dos 40 anos, estando no topo internacional. E uma das coisas que o Comitê Olímpico Internacional quer para os próximos Jogos, os próximos que eu digo é lá por 2032, ele quer a inclusão de idades acima de 40 anos. Então, há uma perspectiva muito grande de atletas 40 a mais irem para as Olimpíadas a partir de 2032. Então, isso é uma coisa muito importante e que eu tenho tentado difundir, que é para motivar aquelas pessoas ou aqueles nadadores que não conseguiram agora, nessas idades mais jovens, que poderão futuramente estar nas Olimpíadas, né? Então, mesmo atletas que se tornam treinadores, também, a modo, né, ao meu exemplo, também podem chegar a ir à Olimpíada como treinadores. Então, é uma conquista. E isso é muito marcante, né? Porque a gente lembra toda essa história e diz assim, pô, realmente eu fui, né? E fui em 2, né? Sendo que aqui no Brasil fui fazer a Olimpíada. Então, foi interessante. E bem merecido, todo esse seu caminho, né? Árduo, que eu digo porque tu buscou, tu quis aquela força de vontade tua e tu foi escalando
e chegou lá. Mérito. É isso. Realmente, eu não meço esforços, né? Eu sou uma pessoa que praticamente eu trabalho todos os dias, eu estou estudando sempre que eu posso. Cada aula que eu vou dar, a mesma aula, ela é refeita, e até aqui eu recebo uma briga em casa, que como é que você fica fazendo uma semana uma aula que você já deu 1000 vezes, né? Então, eu refaço as minhas coisas, eu reestudo, eu vejo o que eu posso acrescentar de novidades. Então, isso é muito importante. Mas, fora esse lado competitivo, né, a natação é dita, a natação é o melhor esporte do mundo, é o melhor esporte. Mas as pessoas não dizem exatamente por quê. Uma das razões, lógico, que é a mais conhecida, é porque movimenta todos os músculos do corpo. Mas isso é um conceito, digamos, muito simplório do que representa a natação, né? Em primeiro lugar, a natação ela é um seguro de vida. Por quê? Porque quem sabe nadar de verdade não morre afogado. Então, por exemplo, lugares, né, que têm rios, cidades onde são banhadas por rio, como na região norte, centro-oeste do Brasil. Todo esse litoral brasileiro, aí na região que tem lago, né, as lagoas e tal, a natação tem que ser um componente da educação. Ela tem que ser, porque é um seguro de vida. Hoje, nós temos muitas mortes por afogamento, né? Vários tipos de morte em hotéis, em piscinas, em residências, nos rios, com barcos, no mar. E são pessoas que não aprenderam a nadar ou que acham que sabem nadar. Então, em primeiro lugar, a natação é um seguro de vida. Agora, em segundo lugar, que as pessoas não enxergam de um modo geral, é que a natação é a única atividade física que se faz do 0 ao 100. Porque, primeiro, né, nós somos concebidos na barriga das nossas mães com água no meio líquido, né? Então, hoje existe aquele parto natural, que é feito parto dentro da piscina. A minha irmã trabalha com isso. Desculpa. Ai, que legal. Tem que pedir para ela vir falar para as pessoas sobre isso. Lá em Natal, então, Rio Grande do Norte, ela trabalha. Parto legal. na piscina. Então imagina, né? O bebê ele sai do útero da mãe e já fica nadando. Então, se pode trabalhar as crianças, os bebês, já tem natação para bebês. E no Campeonato Mundial de Master, que a Kika sabe bem que participa em todos os campeonatos e é destaque aí, né, no Brasil, e sul-americano e por aí afora, nós encontramos nadadores e senhoras com mais de 100 anos nadando. Né? Então, qual é o esporte que um bebê pode praticar e uma senhora, um senhor de 80 anos, de 100 anos? Nenhum. Não é futebol, não é voleibol, não é atletismo, não é corrida, não é jogging, não é nada. É natação. Exatamente. Então, por isso, aonde eu falo, eu sempre insisto em dizer para as pessoas gestionarem aos poderes públicos que, ao invés de construir quadras, construam piscinas. Porque se um governo vai investir numa quadra ou num campo de futebol, é bonito, porque ele aparece ali. Quantas pessoas frequentam?
Agora, na natação, na construção de uma piscina, às 6 horas da manhã já se pode nadar. Mas às 6 horas da manhã não vai ter gente na quadra de vôlei, no campo de futebol. Às 10 horas da noite se pode nadar. Ao meio-dia se pode nadar. Quem é que vai jogar futebol ao meio-dia? Uma senhora? Um bebê? Quem é que pode jogar futebol com 0, 1, 2, 3 anos? Quase ninguém. Entende? Então, é preciso cada vez mais ampliar esse entendimento sobre a natação. E eu não estou falando aqui da natação competitiva, eu estou falando da natação qualidade de vida, da natação oportunidade, da natação educação, da natação segurança e, consequentemente, com bons programas, com bons professores bem atualizados, sim, um desenvolvimento para a natação competitiva. Porque as pessoas pensam que, por exemplo, o Clube Brilhante é formador, né? A gente eu fiz uma live com o Nico, aí, o treinador, já há anos, né? E parabenizei ele porque ele formou uma atleta olímpica. São pouquíssimos os atletas olímpicos gaúchos. São poucos, não enche 10 até hoje. E, se eu não estou enganado, acho que a única mulher gaúcha que foi às Olimpíadas foi a Graciele Hermann, nadadora feita aí em Pelotas. Né? Foi toda criada aí, dentro do Clube Brilhante, com o trabalho, etc., de vocês, pelotenses. Né? Então, a pergunta é, por que nós não formamos mais nadadores deste nível? Porque há uma certa descrença, há uma certa contrariedade ao esporte competitivo. Né? Hoje, as universidades têm correntes de professores que apregoam ser contra a competição. Agora, eu digo para os senhores, depois de que eu vivenciei uma Olimpíada como treinador, onde eu tive acessos a determinados lugares. Agora, no Rio de Janeiro, eu tive acesso aonde eu não tinha em Londres. Então, eu praticamente vivi os 2 meios, ou todos os meios olímpicos. Então, o objetivo, sim. Nós, hoje, depois de ter sediado uma Olimpíada, o país inteiro é um país olímpico. Então, eu digo para os professores, nos cursos, na pós-graduação, você, professor, é um professor olímpico. Qualquer gestor do esporte é um gestor olímpico. Mas eu não vou para a Olimpíada de Tóquio, eu não vou para a Olimpíada de Paris. Não vai, como eu digo, com o perdão da palavra, o escambau. Mas nós temos o poder de transformar, de formar essas crianças e conduzir para um caminho olímpico, como já foi feito aí na cidade. Então, enquanto nós não tivermos esta consciência coletiva de que o teu trabalho aí, o meu aqui, o lá do Acre, o lá da... qualquer lugar é importantíssimo para o país, para a representação internacional do país, nós não vamos ser uma nação, uma potência olímpica. Porque mesmo essas pessoas que apregoam, sou contra a competição, ele vai parar na frente da televisão na Olimpíada e vai querer ver tocar o hino nacional. E aí vai ver o atleta brasileiro e não chega num pódio, e aí vai ficar reclamando, xingando, desmerecendo o trabalho que foi feito. Mas isso é toda uma corrente.
Então, lá na base, que nós somos a base, nós precisamos mudar esse conceito, criar uma mentalidade nova de que nós, sim, somos professores olímpicos, nós somos formadores olímpicos, nós somos gestores olímpicos e treinadores olímpicos, porque nós zelamos pela base. Quantas pessoas vocês atendem? Quantas crianças? E imagina no país inteiro. E eu não estou falando aqui especificamente Pelotas, não é isso. Não. Mas uma visão geral, que em cada lugar nós precisamos nos conscientizar disso. Aí tem um segundo plano, né? Aí todo mundo chega e diz assim, mas eu não tenho condições aqui de fazer um trabalho olímpico. A minha pista de atletismo, o meu campo de futebol, minha piscina. Espera aí. Mas aí vem o governo, a prefeitura, o estado, o país, o federal, e aí acaba construindo, por exemplo, como foi construída no Brasil, 21 pistas de atletismo nível B. Eu sempre falo isso, para aclimatação olímpica. Então, são pistas de atletismo que só não pode fazer o campeonato mundial e a Olimpíada. Mas imagina a qualidade desses estádios de atletismo, dessas pistas. E aí nós não temos no Brasil treinadores de atletismo qualificados. E aí, por exemplo, as pistas estão fechadas. Então, isso é lamentável. Aí entra nessa questão. Se não é a instalação, reclamam dos profissionais. Mas eu não tenho treinador bom e tal. Então, o que nós temos que fazer, né, como gestão? Levar a qualificação para os profissionais da região. Então, isso é muito importante. Então, eu vou a clubes de natação do Brasil inteiro, até na América do Sul, e eu vejo uma frequente reclamação de treinadores. Mas o meu treinador... Mas como é que um treinador vai ser bom se ele não recebe qualificação? Aí tem também os treinadores que não querem se qualificar, ou pior, que não podem pagar qualificação porque tem remuneração muito baixa. Então, os profissionais do esporte não estão recebendo a altura que deveriam, e aí não conseguem investir na sua carreira, e continuam no que eu chamo de mesmice, o mesmo ciclo se repetindo, e estamos trabalhando, e isso é uma coisa que eu discuto em alguns grupos de trabalho que eu estou, é que nós estamos ainda trabalhando nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, e aí gera este tremendo atraso e, consequentemente, lá no topo da pirâmide, a frustração de não conseguir os resultados que nós sonhamos. Aí não nem falar do esporte olímpico do Brasil, basta dizer do futebol. O dito país do futebol tomou uma sapecada de 7-1, né? Isso não tomou mais porque os caras resolveram andar na marcha lenta. Senão, seria uma catástrofe maior ainda. Então, a gente vê que essas articulações precisam ser feitas em bases. E ainda, se não são ações governamentais que levam a essas mudanças na base, pelo menos tem que ser pessoais. E é isso que eu tenho tentado levar para as pessoas. Então, vamos mudar você no seu posto de trabalho, na sua micro-região, porque daí esta teia vai aumentando.
No momento que numa micro-região um profissional começa a fazer um trabalho de destaque, vão haver maiores interesses na região, por patrocinadores, algumas empresas vão querer, e até prefeituras. Então, um dos exemplos, né, de prefeituras, em Santa Catarina, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, acho que não, mas em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, há um grande investimento das prefeituras. As prefeituras já têm Bolsa Atleta, os atletas conseguem ganhar uma pequena bolsa da prefeitura, uma pequena bolsa do Estado, e aí, conforme o resultado, uma bolsa nacional, que são valores que, somados, ajudam muito as famílias nas necessidades que o esporte requer, né? Para se manter. Médico, fisioterapia, etc. Viagens, né? Então, as cidades também têm que criar, os governos, né, aí, também criar bolsas técnicas. Já existe isso no Paraná, e então os técnicos são contemplados com, pode ser até pequeno, mas complementos salariais que vão ajudar nesta formação específica. Então, incentivo a mais para ele se reciclar, para ele se adaptar aos novos métodos, metodologias. Isso aí é importante, o técnico, o professor, poder se atualizar, porque às vezes muitas vezes a gente tem a dificuldade de pagar um curso, de viajar, e ali, se tivesse essa ajuda... sem dúvida, né? César. Sim. Não, assim, só para não perder o fio da meada, eu gostaria de fazer uma pergunta, voltando só um pouquinho ao que tu estavas colocando anteriormente. É uma curiosidade que eu tenho. Normalmente, né, os atletas de elite nosso aqui do país, quando eles estão no ciclo olímpico, normalmente eles acabam indo nadar nos Estados Unidos, tá? Na tua opinião, isso é por conta dessa defasagem que tu colocou de alguns técnicos, né, de o pessoal não buscar uma especialização melhor, e seria isso, uma busca deles por um técnico lá, ou teria alguma parte estrutural? Qual é a tua opinião sobre isso, por favor? Perfeito, Sandro. Essa é uma pergunta normal, que muita gente faz, e é uma pergunta difícil de responder. Nos últimos ciclos olímpicos, os atletas brasileiros que foram aos Estados Unidos retornaram para fechar os trabalhos no Brasil. É uma observação pessoal minha que os treinadores americanos, no final do ciclo olímpico, eles não se interessam muito para os nadadores estrangeiros, e não é só brasileiros. Porque se eu tenho um cara brasileiro, eu não vou treinar um cara americano para ganhar a minha medalha lá na Olimpíada, em tese. Então, e outra coisa que se observa, e aí eu falo as coisas, mas não sou bem visto, é que os atletas de nível internacional do Brasil que trocaram de treinadores durante o ciclo olímpico se deram muito mal. Ponto, é o resultado, está lá no resultado, não sou eu que estou dizendo. Mas aqui todo mundo quer velar as coisas, né? Agora, a ida para os Estados Unidos, ela tem alguns pontos, que eu diria, o primeiro ponto para um atleta de alto nível que vai disputar vaga ou medalha olímpica, e aí nós temos um erro no Brasil, né? Que até com essa pandemia está se discutindo em alguns grupos que foram criados e estão tendo dezenas e dezenas de lives todos os dias, com uma gama, quase toda a gama de profissionais da natação, que nós temos falado o seguinte, que o erro do Brasil é pensar em conseguir vaga olímpica. Brasileiro só treina para conseguir a vaga. Então, o cara que só treina para conseguir a vaga, ele nunca vai conseguir a medalha. E aí, quando eu digo, e eu disse isso
numa palestra que eu dei de 4 horas, que na Olimpíada não interessa 4º lugar, não interessa 8º, não interessa ir para cima. Na Olimpíada só interessa a medalha, amigo. Olimpíada, que como eu vivi, é uma guerra mundial sem armas. Não é a guerra do Covid, né? Mas é uma guerra. É lá que as potências esportivas demonstram seu poder. É lógico que só um cara vai ganhar. Deu empate triplo, né, no 100 borboleta, na medalha de prata, deu empate na medalha de ouro, no 100 livre feminino. Quer dizer, pode haver empates também, mas os outros não ganham medalha. Então, se eu não pego final ou semifinal, dá quase no mesmo, porque eu não apareço. Aqui a gente valoriza muito, lá os caras não dão bola se for para final. Claro, para nós que estamos no nível abaixo, é uma conquista. Eu não posso desmerecer os atletas que foram às semifinais e finais. Agora, nós temos que mudar essa mentalidade. Temos que nadar, treinar para sermos campeões. Então, nos Estados Unidos, quando um nadador, por exemplo, pega uma boa vaga de uma boa universidade, quando ele está treinando, Sandro, ele tem do lado os caras que vão nadar com ele lá na final do Mundial, lá na final da Olimpíada. Então, o nível competitivo já nos treinamentos é muito maior. Porque se eu estou nadando do lado do melhor cara dos Estados Unidos, eu estou me comparando com ele. Se eu estou nadando com um russo que treina nos Estados Unidos, ou com um húngaro, ou com um espanhol, enfim, eu estou... Agora, você não vê pouquíssimos australianos saindo da Austrália, você vê raríssimos ingleses, você não vê holandês nos Estados Unidos, porque japonês, porque esses países têm programas concretos. E por que nós não temos no Brasil? Porque o nível de competição do Brasil é muito baixo. As competições no Brasil são muito ruins. Então, por exemplo, um nadador do Cielo, como o Cielo e o Bruno Fratos, disputa com quem? Com ele mesmo. Nada então, ele não tempo, tem, né? Os 8 caras, né? O primeiro chega lá na frente e os outros chegam lá atrás. Alguma disputa no 100 livre e tal, tem, mas no resto não tem nada. Então, indo para os Estados Unidos, tem 2 questões. Esta da competitividade, que os Estados Unidos têm competição todo final de semana, e o cara treina competindo. E, por outro lado, tem esta questão da qualificação, que se eu não for para a Olimpíada nenhuma, que, na verdade, o cara sonha, mas sabe que não vai, e tem a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo numa universidade, e lá tem nível A, B e C, né? Tem primeira, segunda e terceira divisão, então, conforme o investimento e o nível da universidade, eles disputam a divisão, o NCAA A, B ou C, né? Então, seria a primeira, segunda, terceira divisão, porque são restrito o número de universidades. E aí ele vai poder fazer um curso lá no exterior, que talvez seja reconhecido o diploma superior pelo MEC, e aí, fora a vivência de língua inglesa, que vai trazer um diferencial profissional, porque nós ainda, no país, não falamos inglês fluente como português, né? E isso é uma questão cultural, porque você vê na Alemanha, na Holanda, eles falam as 2 línguas normais. Já nos Estados Unidos, no Canadá, que são países tops, eles não falam língua nenhuma. Então, eles ficam, quando a gente chega lá e tu diz que fala meia boca o inglês, mas fala e os caras entendem, e entendemos eles. Fala espanhol, fala português, eles ficam indignados,
Pô, mas como é que esses caras lá do Brasil falam 2, 3, 4 línguas? E a gente aqui, que é americano, só fala uma. Ok, eles falam a língua mais importante do mundo, mas tem toda essa questão. Então, você indo viver nos Estados Unidos tem essa vantagem, ou competitiva, ou de qualificação que vai servir para o resto da vida, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, acho que para dar resultado mesmo, o nadador não deveria trocar, deveria permanecer no Brasil. O Brasil tem grandes treinadores, o Brasil tem pelo menos 2, 3 a 5 clubes de alto nível, com alta capacidade, pelo menos material, né? E hoje, se você não tem a melhor estrutura, o melhor staff, com verbas, que os clubes estão recebendo muita verba aí de governos e de instituições, você pode comprar conhecimento, né? Se eu não tiver um equipamento, eu vou lá e vou dizer assim, quem é o cara que faz o melhor trabalho para avaliar o meu atleta? Eu vou lá e contrato o trabalho. Então, não há como não ter mais qualidade no Brasil, entendeu? Essa é a minha visão. Mas cada família, cada nadador tem o seu poder de decisão, né? Então, realmente, mas os exemplos estão aí. Então, eu prefiro recomendar que o atleta que está em posição de grande resultado não troque de treinador. Muitas vezes, pelo menos, porque aquele treinador que começou a fazer o trabalho, que está desenvolvendo o trabalho, é aquele cara que tem a melhor condição, o melhor conhecimento daquela pessoa. O treinamento não é mais um trabalho coletivo. Hoje, treinamento em natação é totalmente individualizado, no sentido geral, né? Porque a gente vê os treinadores, pega, escreve no quadro, treino para todo mundo, né? Não é mais assim. Mulher tem que treinar diferente, a idade de acordo com a maturidade. Então, é uma série de questões que envolve o treinamento e torna a nossa profissão assim a maior ciência que tem de todas as ciências, porque nós usamos todas elas. Então, essa é a minha visão. E a reformulação também nas escolinhas de natação. Eu gostaria só que isso é uma coisa que eu tenho batido pesado agora nessa quarentena, que já vai para uma centena, né? Já passou, já está na terceira quarentena. Tem muito. Que há uma apregoação, né, de grupos no Brasil, de pessoas que atuam nos cursos e até nas universidades, de implantar só uma natação recreativa, né? Que eu chamei de natação playground. Então, essa questão é muito negativa, porque é uma falácia, né? É enganar, é vender um produto que não resolve. Porque é muito fácil eu pegar e chegar na piscina e transformar em rodinha, cantoria, em brincadeira, em um universo recreativo, porque eu não sei da técnica de natação, entendeu? Como é que, se os professores não se evoluíram, e se não, cada vez está pior o ensino nas universidades, porque as pessoas que entram para dar os cursos de graduação, os professores, eles têm alta qualificação, têm doutorado, etc., etc., mas não sabem nada de natação, ou não têm a prática, ou não têm essa vivência, vamos dizer assim, prática realmente. Eles vão estudar trabalhos científicos, que são valiosos, eu concordo, mas eu vou estudar um trabalho científico que foi feito lá no Japão, outro na Rússia, outro não sei aonde.
e não se adaptam, que não são aplicáveis às nossas condições. Então, nós estamos produzindo muitos estudos, e também isso é uma das coisas que eu falei muito, nós não temos acompanhamento dos nadadores, então nós não sabemos o que criou fracasso ou sucesso, nós não sabemos como comparar os nadadores juvenis do Brasil com os juvenis internacionais e com os juvenis de Pelotas. Então, você não sabe, não tem como trilhar, bom, esse aqui está na exceção, então esse aqui é um talento, e eu posso pegar uma criança de Pelotas e ter um trabalho diferenciado, porque ela está num grupo de talento separado, ela tem que ser separada. E é o que eu falo, se existe escola para gênios, é porque tem cliente gênios. Então, a escola não existiria. Então, são essas coisas. E aí, na natação, nós estamos lá no topo da pirâmide, e não gostam que eu falo isso, nós estamos muito mal, porque a nossa base é ruim, o nosso aprendizado está muito ruim, está denegrindo, está decaindo, porque virou playground, virou brincadeira a natação. Aula de natação é recreação. Exato. Então, a fidelização do cliente, porque a criança quer ir lá para se divertir, a professora, a tia fulana, é muito legal. Mas e qual é o objetivo da natação? Natação é nadar, gente. Né? Então, é um paradoxo, e aí é um problema que a gente está combatendo. Eu estou combatendo. Eu levantei essa bandeira no Brasil, e não aos bons ouvidos, não vamos dizer assim, legal, né? E isso me causa algumas portas na cara, etc. Mas é importante que eu tome essa posição, porque depois que eu vivi isso, como eu digo, você aí é professor olímpico de basquete, de voleibol, de educação escolar, Porque talvez vocês tenham entendido, desculpa, talvez essas pessoas que são contra o que tu falou, que a aula de natação tenha que ser somente a técnica. Claro que no momento devido vai ter a brincadeira, mas não vai ser uma aula só de brincadeira. Exato. Né? Exato. Talvez lógico que... eu não posso... e que é preciso entender o seguinte, né? Que cada idade, cada criança tem o seu desenvolvimento. Exatamente. De acordo com os desenvolvimentos, eles têm que ser continuados. Agora, eu, por exemplo, eu posso dar técnica de alto nível para uma criança de 2 anos. Exatamente. Brincando. Agora, é aquilo que... Como é que esses professores vão aplicar essas técnicas nas brincadeiras? Eles não sabem a técnica. Não sabem. Eu recebi... pena que eu estou no meu celular aqui, mas se eu tivesse no outro celular, eu ia dizer o que eu recebi de uma professora ontem, né? Então, ela realmente me escreveu e disse assim, olha, nessa pandemia, eu vi que realmente essa turma que quer aplicar, quer vender natação recreativa, realmente não sabe de natação, porque é muito mais fácil realmente você vender um produto, uma brincadeira e tentar fidelizar o cliente. Mas aí, à medida que o pai... né, eu tive um exemplo agora numa das lives que eu falei sobre isso, um profissional aí de Porto Alegre, da natação, ele escreveu para mim, está lá no meu Instagram e tal, ele escreveu assim, olha, e o cara era treinador de natação, e agora ele tem academia. Ele falou assim, o meu filho ficou 2 anos na escola de natação e ele sabe tudo de brincadeira, menos nadar. Eu tive que ensinar o meu filho a nadar, porque ele não sabe nadar, é impressionante. Então, isso dito por um profissional e que foi treinador de natação. Eu acredito. E como é que depois nós vamos chegar em
Los Angeles 2028, 2032, que não tem sede ainda, 2036, e ter sucesso olímpico. A natação olímpica de 32, de 36 e de 2040 já começou. Então, por isso que eu digo, senhores e senhoras, vocês são professores olímpicos. Então, qualquer gesto motor que for mal feito pelas crianças fica gravado no córtex. E aí não muda mais. Então, lógico que uma criança de 4, 5, 6 anos não vai fazer a técnica do Phelps, do Cielo, etc. Mas o momento que ele sabe que o cotovelo, sei lá, a mão entra, o braço entra e tal, bem explicado, bem demonstrado, e dentro da possibilidade intelectual, motor e física que ele pode realizar aquele movimento, é muito melhor do que aprender a nadar de qualquer jeito. Exatamente. Aí você não muda. Então, essa é uma briga conceitual e que daí, quando você começa a brigar, você é deixado do lado, de escanteio, né? Não dá para... Não, esse cara não pode falar aqui, porque atrapalha, mas não vamos desistir, né? Isso para nem falar dos caras que estão exercendo a profissão ilegal. Isso é muito grave. Hoje recebi de um CREF a confirmação da entrada do CREF na justiça e na polícia de exercício ilegal da profissão de um treinador de natação. De uma pessoa que estava vendendo curso, dando curso para todo mundo, falando e acontecendo sem ter CREF nem ter faculdade. Então, entrou... E os profissionais não acreditam. A gente combate até o CREF, a gente fala e tal, o CREF não serve para nada, não sei o quê. Não, é porque nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos. Então, o momento que... E por isso que eu lancei uma campanha no meu Instagram e que deu um ibope violento. Foi o post que mais foi visualizado, compartilhado, salvo e curtido. Denuncie. A gente não pode mais tolerar na nossa profissão que comentarista, atleta, vire treinador de natação e saia por aí falando um monte de coisa. Se nós não formos corporativos, quem vai ser na nossa profissão? Agora, imagina, será que você vai levar ou vai chegar no hospital e ser atendido por mim? Ou eu vou lá no tribunal mover uma ação, defender alguém numa causa sem ser advogado? Ou vocês acham que eu vou construir um prédio, mesmo tendo conhecimento de arquitetura ou engenharia? Claro que não, né? Eu não vou furar o dente de vocês aí. Agora, todo mundo quer se meter a ser treinador de natação porque nadou uma vez na vida. Ou, né, a Cláudia Raia agora foi atuada também, estava dando aula de educação física. Então, chega desse troço. Então, nós fazemos o nosso país, nós fazemos a nossa profissão, e nós não podemos mais compactuar. Se compactua, a gente é aquela coisa, né? Se tu fura fila, tu é corrupto também. Então, você vê pessoas querendo andar na rua e brigando porque não tem máscara. Não anda, não vai. Então, eu lancei essa semana essa campanha, denuncie. E não é só na natação, é em musculação, é em ginástica, é em nutrição, é coaching, virando psicólogo e mexendo com a cabeça das crianças, das pessoas. Está tudo errado, gente. Nós precisamos construir um país
um grande país. Eu já morei em 6 países. Eu já viajei 52 países, se eu não estou enganado. E eu vou dizer para vocês uma coisa: não existe país mais rico no mundo que o do Brasil, que o nosso país. Nós somos o país mais rico do mundo em minerais, em comida, em natureza, em o que você quiser. Não, e o povo que o Brasil tem é o povo mais miscigenado, é o povo mais legal, entendeu? Você pensa, é legal morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Itália, não sei o quê. Os caras não gostam. E aqui nós somos misturados com negro, com índio, com europeu, com tudo. E nós temos uma raça muito forte e uma capacidade, uma leniência, uma gana, né, muito grande que outros povos não têm. Então, nós precisamos realmente começar a mudar os nossos microambientes, que a partir do momento que você muda na sua academia, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, nós começamos a criar um movimento de melhora. Então, é isso que talvez seja o meu legado, né? De começar a falar para as pessoas isso. E como eu digo nas palestras dos técnicos, como eu não tenho vínculo com clube nenhum, eu falo mesmo. E que fazer o quê? Alguém tem que falar. Kika, César, assim, ó, quando o papo é bom, passa muito rápido, sabe? Então, assim, ó, a gente já tá em 1 hora, quase 1h15, tá? César, assim, ó, é muito importante, sabe, ver a visão de alguém com uma experiência tão grande quanto a tua. Acho que o papo, assim, ó, enriquecedor, show de bola. Acredito que, assim como a Kika tem uma amizade contigo, que a gente, num próximo momento, consiga fazer uma outra live para a gente conseguir te ouvir mais vezes, né, para tu expor as tuas opiniões e as tuas visões. E eu queria, assim, antes de encerrar, que se tu pudesse, tu achar pertinente, deixar teus contatos de redes sociais para que o pessoal te siga, porque eu vi o pessoal perguntando ali, agora tu estava falando, né, essa função de toda que tu deixou ali no teu Instagram, e o pessoal, então eu acho que a gente tem que seguir exemplos, né, de pessoas que são qualificadas e que têm uma bela carreira. Eu acho que eu como professor de educação física e a Kika também, acredito que a gente está sempre tentando se espelhar nos melhores. Eu acho que assim, ó, eu li um pouco ali, a Kika me mostrando, né, um pouco da tua carreira. Então eu acho assim, são oportunidades não é à toa que tu foi em 2 Olimpíadas, né? Então, eu acho que é muito, muito importante isso. Kika, pode colocar, só fica à vontade. Não, e falando na atualização de professores e técnicos, eu recomendo o Gold, a Clínica Gold, tá? Ele vai deixar vocês atualizadíssimos em técnica e treinamento. É com ele mesmo, é a pessoa mais certa para procurar aqui. Então, procurem as redes sociais que agora ele vai passar para vocês. Clínica Gold, a melhor clínica do Brasil. César, obrigado. Fica à vontade, então, por favor, para a gente poder ir encerrando, tá? Legal. Primeiro, quero agradecer, né, essa oportunidade, a amizade, contato. Já tem aí mais ou menos engatilhado aí com o Nico uma terceira ida a Pelotas, e aí eu falei para ele assim, olha, vamos fazer na Fena Doce, porque eu fui naquele negócio lá e quase morri comendo. Então, acho que agora eu vou explodir se eu comer daquele jeito. Mas, brincadeiras à parte, é uma recomendação que eu faço, porque é maravilhoso, né? O meu Instagram é César com Z, Bolzan Gold. No meu Instagram, nos últimos meses, tem muitos vídeos de lives que eu fiz, lives técnicas, lives com conteúdo de aulas da pós-graduação. Então, conteúdos que eu trabalho com nadadores e tal, e que está lá grátis. Mas eu tenho também, e tal, não sei se está disponibilizado lá no meu Instagram, um link do Linktree, eu tenho um curso de atualização para professores, todo gravado,
É o primeiro curso online, primeira clínica online do Brasil, e eu dou aulas, são mais de 60 videoaulas que os professores, os estudantes, até pais de atletas compraram, atletas, qualquer um pode comprar, 60 videoaulas que você pode acessar em qualquer lugar, quantas vezes quiser, a hora que quiser, né? Eu vou para a aula, vou dar uma aula agora, eu vou ali olhar como é que é a pernada do peito, e eu tenho todas as explicações, tem material e tal. Por quê? Porque agora, com a quarentena, né, com essa pandemia toda, não tem os cursos presenciais, mas nos cursos presenciais também são muito importantes, porque eu passo toda essa parte teórica e também a parte prática com os nadadores. E os professores, os treinadores, os pais podem vivenciar mudanças assim bastante significativas. Isso não é papo de vendedor, é resultado comprovado. A gente tem nas aulas, nas palestras, eu mostro o filme, a criança nadava assim, o nadador nadava dessa forma e saiu nadando em 45, 50 minutos dessa forma. Lógico que eu tenho uma filosofia que eu brinco assim, né? Hashtag cala a boca e treina, né? Tipo, presta atenção e faz o que eu estou falando, porque isso é o que vai dar resultado. Então é isso. Eu fico à disposição. Quem quiser me seguir será bem, né? Aproveite aí, entrar nos meus posts e pegar umas aulinhas free aí, que vale a pena. E fico à disposição também para qualquer contato aí e etc. E eu nem contei da minha parte do triatlon, tá? Mas isso fica para outro capítulo. Vamos ter que providenciar uma próxima live para a gente poder ouvir, com certeza. É muito, muito importante. Kika, tu quer fazer alguma colocação para o César? Fica à vontade. Eu queria agradecer a colaboração, a participação dele. Eu sou fã, eu sou suspeita para falar. Ele tem uma história riquíssima, tu viu? Já a apresentação dele ali, a história de vida dele. É uma coisa assim que a gente passaria aqui horas e horas e queria mais e queria mais. Então eu queria agradecer a tua disponibilidade de vir aqui, de falar com a gente, em nome da Prefeitura de Pelotas, de coração, muito obrigada, acrescentou muito, eu acho que o pessoal aproveitou muito, e a sede de conhecer a tua história, a tua clínica, eu acho que todo mundo ficou curioso de ver, é muito obrigada. Legal. Eu que agradeço e desejo a todos aí novos gaúchos, pelotenses e gaúchas nas Olimpíadas aí no futuro. Quero ver, se Deus quiser, eu acredito muito nisso. Então, acreditem também e façam o melhor de vocês. Muito obrigado, fico à disposição. Show de bola. Gente, então queria agradecer mais uma vez a participação do César, Kika. Gente, lembrando que a gente tem as nossas aulas, né, do Projeto Vida Ativa da Prefeitura Municipal de Pelotas, de segunda a sábado, às 16 horas, com várias modalidades, tá? E na segunda também, às 19 horas, a gente tem aula de Taekwondo. Então, vocês acessem a página do Desporto e assistam todas as nossas aulas, que nós estaremos aqui. César, muito obrigado. Então, uma boa noite. Kika, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado.
fecha aí, porque tu continua online. Aperta no xizinho vermelho. Ah, meu Deus. Que horror.